A ampliação do acesso ao crédito e a facilitação da aquisição de bens e serviços podem comprometer a renda pessoal e familiar. Esses dois fenômenos, aliados à recente alta da taxa de juros, acabaram por criar uma nova categoria de brasileiros, a dos superendividados. Um projeto de lei em tramitação aqui no Senado pode facilitar a vida dessas pessoas e ajudar a criar uma cultura de crédito mais responsável. Vamos dar uma olhada sobre isso nessa reportagem da TV Senado. O estímulo ao consumo foi uma das armas do governo para enfrentar a crise financeira internacional. A expansão do crédito se deu por medidas variadas, como a redução do percentual mínimo de pagamento para faturas de cartão de crédito e também dos depósitos compulsórios, volume de recursos que os bancos são obrigados a manter depositados no Banco Central. Mas o simples acesso a empréstimos e financiamentos não favorece o consumo consciente. Ao contrário, tem levado muitas famílias ao endividamento, que em setembro atingiu 63,5% dos lares brasileiros, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. O Agenda Econômica vai falar sobre o superendividamento com o Geraldo Tardan. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa do Consumidor. Como é que vai, Geraldo? Tudo bem? Tudo. Geraldo, esse fenômeno do superendividamento, ele é recente no Brasil? Não, ele não é recente. O estudo do superendividamento, ele começou com a doutora Cláudia Lima Marques, que é uma advogada consumerista de direito do consumidor, uma pesquisadora da Universidade do Rio Grande do Sul, e ela começou a observar esse fenômeno a partir de 2008. Por toda a política econômica que se vivia de incentivo de crédito no país. Então é bom a gente deixar claro também que a maioria dessas famílias que estão endividadas são famílias de pessoas pobres ou de classe média baixa. Então é uma situação mais complexa ainda de se resolver, porque essas pessoas não tinham educação financeira para consumir esse produto de crédito. Os bancos, o que eles fizeram? Com mais dinheiro em caixa, em virtude das ações do governo de reduzir o compulsório para poder emprestar no mercado, eles afrouxaram, e principalmente os bancos públicos, que capitanearam esses empréstimos, eles afrouxaram o critério de análise financeira. Então, deixaram de solicitar imposto de renda dos 2 últimos anos ou dos 3 últimos anos e começaram a solicitar o contra-cheque do último mês. Então, com isso, você tem alguns acréscimos, alguns penduricalhos, às vezes naquele contra-cheque, naquele mês que você tem algum acréscimo de renda e se endividar acima da capacidade de pagamento. Facilitaram o acesso ao crédito, mas colocaram o consumidor numa armadilha, que está pegando ele agora. Numa armadilha muito grande, porque o consumidor, vamos supor, ele tinha um contra-cheque que ele recebia, um exemplo, R$3.000. No contra-cheque que ele recebia o seu 13º ou as suas férias, vinha um percentual mais de 30% nas férias, vinha o dobro no percentual quando ele tinha o 13º, então ele juntava às vezes 2 contra-cheques do 13º e do pagamento normal, ia até o banco e o banco concedia esse empréstimo. Só que isso eu praticamente considero uma atitude criminosa do banco. Porque o banco é a parte consciente que tem conhecimento que aquela pessoa não vai conseguir honrar 30% do percentual daquele pagamento já no mês seguinte. Isso porque há limites legais, por exemplo, para o crédito consignado. No que diz respeito ao restante, são limites técnicos, né, de possibilidade de pagamento daquela dívida assumida pelo consumidor. Exatamente isso. O consignado, você tem parâmetro. O que não é consignado, mas às vezes a única conta que você tem é a sua conta salário, não tem parâmetro. Então, ainda bem que a Justiça tem entendido que, como o consumidor não tem a opção de abrir uma outra conta, porque ele recebe por aquela conta salário, eles têm considerado o empréstimo que cai na conta salário e o empréstimo que está averbado no contra-cheque, os dois como salários somados, se ultrapassar o limite de 30% da renda,
o juiz tem limitado isso a 30% e ele prolonga o prazo de empréstimo. O problema é que às vezes são empréstimos de 96 meses, de 90 meses, e você prolonga para 200, vira um financiamento habitacional. E na grande maioria das vezes que a gente levantou esses empréstimos, fizemos uma pesquisa, nós chegamos a fazer uma parceria com a Universidade de Brasília para encaminhar tomadores compulsivos de empréstimo para o departamento de psicologia. Porque a pessoa saía de um, fazia outro, pagava 3 parcelas, fazia outro, pagava mais. A pessoa tem compulsão por empréstimo, tem que tratar. Então, esse procedimento, ele foi observado em várias situações. E na grande maioria das vezes, como essa pessoa nunca tinha consumido, entre aspas, supérfluo, então ele nunca tinha viajado, ele não tinha feito uma viagem de avião, ele não tinha possibilidade de comprar um carro, ele foi para esse produto que ele nunca havia consumido. E é essa categoria profissional que está em apuros. Eu quero falar um pouquinho mais dos superendividados, mas eu quero insistir um pouco na questão dos bancos. Conceder um empréstimo num limite que uma pessoa não pode pagar é legal? É ético? Olha só, ético não é. Legal é, porque o banco ele ganha dinheiro e a movimentação dele é essa. Então, ele não deveria fazer o empréstimo acima da sua capacidade de pagamento. Ele é a parte que analisa tecnicamente se você tem condição de... E ele tem elementos para captar isso, até que você preencha aquela taxa de aprovação, um contrato de análise de crédito. Através daquele contrato de análise, ele tem consultas para fazer, que ele pode verificar que você não tem capacidade de pagamento. Então, por isso que a justiça ainda tem acatado, porque o banco é a parte forte na relação. O consumidor, ele está ali numa relação de conhecimento técnico, entre aspas, ele está fragilizado, ele não tem o conhecimento, ele precisa do crédito. E esse crédito foi disponibilizado não só nessa análise de crédito, ele é disponibilizado no caixa eletrônico, que você não tem informação de quanto você está pagando de juros, você tem um empréstimo disponibilizado no cartão de crédito, você tem um empréstimo disponibilizado nos cheques especiais, então você não tem nem como conversar para saber como é que funciona. Você assinou um cheque, você tomou um empréstimo. E lá na frente os juros são altíssimos, tá? E o consumidor não tem tido capacidade de pagamento. Por isso que chama superendividado. É aquele consumidor que você for a fazer uma semelhança com uma empresa, ele é falido. Então a falência do consumidor é chamada insolvência civil. A insolvência é um instituto jurídico que torna o consumidor similar a uma empresa, ele é falido. Então ele fica com o CPF dele suspenso por 10 anos, ele fica sem poder de comprar nada, porque ele não tem um CPF ativo. E a educação financeira passada no Brasil hoje, eu sempre falo que quem faz educação financeira no Brasil é a SPC e Serasa. Porque depois que o consumidor foi para o SPC e Serasa, ele não tem crédito para comprar mais nada. E aí ele começa a organizar a vida dele. O problema é ultrapassar essa fase. Agora, a gente falar em educação financeira para quem já ultrapassou todos os limites de crédito, é ótimo, é saudável, essa pessoa tem que aprender, mas ela tem que ter algumas coisas práticas ali. Não adianta falar, olha, você não pode se endividar quando a pessoa já está atolada em dívidas. Não é? O que essa pessoa pode fazer? Essa pessoa já aprendeu. Né? Ele já viu que ele fez um péssimo negócio. Então, esse tomador de empréstimo, ele deve procurar um especialista. Ele pode ir numa defensoria pública, ele pode ir no PROCON, ele pode ir no IBEDEC, procurar um Instituto de Defesa do Consumidor. Tem economista nesses locais. E a gente pode fazer uma orientação, também as outras entidades, fazer uma orientação para resgate desse crédito. Tanto que outro dia eu vi um curso anunciado pela FEBRABAN para capacitar aposentados de banco, para fazerem captação de crédito em reuniões que eles irão promover para captar esse crédito, para recuperar esse crédito que está na mão do consumidor. Então, são negociações que eles estão fazendo 3, 4 vezes por ano. O banco vai para uma determinada praça, uma determinada cidade, e chama aqueles consumidores endividados com propostas bem razoáveis, bem mesmo assim de você pagar 30% do valor que você está devendo.
Então, é positivo para o banco e para o consumidor. O banco porque recupera aquele tomador de empréstimo, recupera aquele cliente para o sistema, e para o consumidor que se livra de uma alta carga de juros, que muitas vezes já teve empréstimo pago. Exatamente isso. Esse consumidor, ele é beneficiado por essa negociação, ele não precisa demandar um processo na justiça com a contratação de um advogado, basta que ele se organize. Mas não é fácil, tá? Não é fácil você sair dessa fase de consumo de crédito. Não é fácil. Muita gente, essa pesquisa da UNB mostrou que as pessoas vão ao alcoolismo, uso de droga, são mandados embora de trabalho, porque é tanto cobrador ligando que o patrão começa a se incomodar e o cara perde produtividade e ele é mandado embora. Então gera uma série de problemas sociais. Heraldo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas também a gente vai falar de um projeto de lei que está tramitando aqui no Senado que pode mudar um pouquinho essa relação do consumidor com as suas dívidas. Mas isso no próximo bloco do Agenda Econômica. A gente volta daqui a pouquinho.